A história que vou contar hoje vai desafiar tudo o que você acredita sobre lealdade, abandono e o poder milagroso de um simples ato de compaixão. Prepare-se, pois vamos entrar em um mundo onde o dinheiro não pode comprar a paz e onde o coração de uma humilde faxineira se mostrou mais valioso que qualquer fortuna. Imagine o silêncio de uma mansão. Uma daquelas casas que vemos em revistas, com corredores que parecem não ter fim e lustres de cristal que parecem lágrimas congeladas no tempo. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que você pode ouvir o próprio coração bater dentro do peito, como um tambor solitário em um salão vazio. Um silêncio pesado, carregado de uma tristeza que parecia impregnada nas próprias paredes. Agora, imagine esse silêncio sendo rasgado. Não é um grito de raiva, não é um grito de susto, é o som da pura angústia. O tipo de som que congela o sangue nas veias e faz cada pelo do seu corpo se arrepiar. É o som de uma alma pequena e perdida, presa em um pesadelo do qual não consegue acordar. Lá embaixo, no primeiro andar, no imenso hall de mármore frio, uma jovem chamada Mirella para o que está fazendo. O pano de chão escorrega de suas mãos e cai com um baque surdo. Ela é a nova faxineira, contratada há menos de uma semana. Uma sombra anônima naquela casa gigantesca, alguém cujo trabalho era ver tudo, ouvir tudo e permanecer em silêncio, mas aquele grito a chama. Ele a puxa com uma força que ela não consegue nem quer ignorar. Sem pensar nas consequências, sem se preocupar se seria demitida por abandonar seu posto, ela corre. Seus pés mal tocam os degraus da imponente escadaria de mogno. Ela sobe como se sua própria vida dependesse disso, o coração martelando contra as costelas. Medo, sim, mas algo mais. Um instinto, uma memória dolorosa que aquele som despertou. A porta do quarto principal está entreaberta. E a cena que ela encontra lá dentro é algo que vai assombrá-la para sempre. Um menino pequeno, frágil, de apenas 5 anos, está no centro de um ritual de puro desespero. Com um olhar vazio, ele bate a cabeça contra a parede de gesso. De novo, e de novo, e de novo, um baque surdo e terrível a cada impacto. Suas pequenas mãos tampam os ouvidos com força, os nós dos dedos brancos, como se tentasse desesperadamente silenciar demônios que só ele podia ouvir. Qualquer outra pessoa teria entrado em pânico. Teria gritado por ajuda. Teria tentado segurar o menino à força, talvez piorando a crise, mas Mirella era diferente. Ela carregava um segredo em sua alma. Um conhecimento antigo, quase sagrado, passado por sua avó em noites de dificuldade. Um conhecimento nascido da dor e do amor. Ela respira fundo, acalmando o próprio pânico. Aproxima-se devagar, muito devagar, os pés se movendo com a leveza de uma pluma para não assustá-lo. Em vez de tocar no menino, em vez de falar, ela faz algo que ninguém esperava. Ela começa a cantar, uma melodia antiga, quase um sussurro. Uma canção sem palavras, apenas um lá-lá-lá suave e contínuo. A mesma melodia que ela usava para acalmar seu próprio irmão mais novo, anos atrás, em crises exatamente como esta. Uma melodia que era um abraço em forma de som. E então o impossível acontece. O ritmo frenético da cabeça do menino contra a parede diminui. O baque se torna mais suave. E então, as mãos dele, antes tão tensas, escorregam lentamente dos ouvidos. O corpo, que estava rígido como uma corda prestes a arrebentar, começa a relaxar. O menino se vira. E seus olhos, antes vazios, focam em Mirella pela primeira vez. É nesse exato momento de silêncio e conexão que uma voz corta o ar. Uma voz dura, afiada como vidro quebrado. O que você está fazendo? Guilherme Dávila, o pai do menino, um empresário milionário, acostumado a comandar salas de reuniões e fechar negócios de milhões, está parado na porta. O terno caro, o relógio de luxo, tudo nele grita poder. Mas seu rosto não mostra raiva. Mostra algo muito mais profundo, choque, incredulidade total.
Em 5 anos, desde que seu filho Theo foi diagnosticado com uma forma severa de autismo, ele gastou fortunas. Os melhores médicos, os terapeutas mais renomados, as clínicas mais exclusivas. Ninguém jamais conseguiu acalmar uma crise de Theo daquela maneira. Quem é você? Ele pergunta de novo, a voz falhando, a autoridade se desfazendo. A resposta de Mirella o deixa ainda mais confuso. Com uma simplicidade que desarma, ela diz: sou a nova faxineira, senhor. Uma simples faxineira. Uma mulher que até aquele momento era invisível para ele. Em menos de 3 minutos, ela conseguiu o que uma equipe de especialistas não conseguiu em 5 anos. Como isso era possível? Que segredo essa mulher escondia em sua voz, em seu olhar? Guilherme não sabia. Mas naquele instante, olhando daquela mulher para o seu filho agora calmo, ele percebeu uma coisa. A chegada de Mirella àquela casa poderia ser sua última esperança, ou o começo de um problema muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Os dias que se seguiram foram como um sonho. Guilherme, desesperado, fez a Mirella uma proposta que ela não podia recusar. Além do trabalho de faxineira, ele pagaria o que fosse preciso para que ela passasse um tempo com Theo todos os dias. Mirella, cujo coração já havia sido capturado por aquele menino, aceitou sem hesitar. A presença dela transformou a mansão silenciosa. A voz de Mirella era como um bálsamo para a alma ferida de Theo. O menino, que vivia trancado em seu próprio mundo, começou a sair. Primeiro, ele apenas a observava de longe, enquanto ela limpava. Depois, começou a segui-la pelos corredores, um pequeno satélite orbitando seu sol. Ele ouvia suas canções e, pela primeira vez em anos, ele se conectou. Pequenos milagres aconteciam todos os dias. Um toque de mãos, quando Mirella lhe entregou um brinquedo. Um olhar compartilhado que durou mais de 2 segundos. Um dia, enquanto Mirella espanava os móveis, Theo pegou um pequeno pano e começou a imitá-la. Eram gestos simples, mas que o dinheiro de Guilherme, com todos os seus milhões, jamais pôde comprar. Guilherme observava tudo de longe, com um misto de alegria e culpa. Alegria por ver o filho despertar, e culpa por não ter sido ele a encontrar a chave para o coração de Theo. Mas a esperança, como sabemos, é uma chama frágil. E uma tempestade fria e cruel já se formava no horizonte. A primeira sombra apareceu na forma da mãe de Guilherme, Dona Eulália. Uma matriarca de coração gelado que media o valor das pessoas pelo saldo de suas contas bancárias. Ao ver a proximidade entre a faxineira e o neto, seu rosto se contorceu em puro desprezo. Um dia, na frente de outros empregados, ela encurralou Mirella na sala de estar. Escute aqui. Garota, rosnou a mulher, a voz gotejando veneno. Desde quando uma faxineira cuida de uma criança especial como o meu neto? Isso é trabalho para profissionais, não para gente da sua laia. Ponha-se no seu lugar. A humilhação foi como um tapa na cara. As palavras a atingiram com a força de pedras. Mirella sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a chorar na frente daquela mulher. E o pior, Guilherme estava lá, ele ouviu cada palavra. E paralisado pela autoridade de uma vida inteira sob o comando da mãe, ele não disse nada. O silêncio dele doeu mais do que os insultos dela. Mirella correu para o jardim, o coração partido. Estava pronta para pedir as contas, para ir embora daquele lugar onde nunca seria vista como mais do que a faxineira. Mas então, sentiu um toque suave em seu braço. Era Theo. Em seu silêncio, ele a consolou da única maneira que sabia. Ele estendeu a mão e lhe entregou um pedaço de papel amassado. Nele um desenho. Um coração vermelho, grande e torto. Um coração que, para Mirella, valia mais do que todo o ouro do mundo. Naquele momento, ela soube que não podia desistir. Não por Guilherme, não pela casa, mas por ele. Por Theo, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E ela tinha nome e sobrenome, longe dali, em um apartamento decadente, cercada por contas não pagas. Vitória, a ex-mulher de Guilherme, via uma notícia na internet que fazia seus olhos brilharem com ganância.
Guilherme Dávila fecha contrato de 50 milhões de dólares. Vitória, a mãe biológica de Theo. A mãe que o abandonou 2 anos antes, logo após ele ser diagnosticado com autismo. A mãe que disse que não tinha nascido para cuidar de uma criança quebrada. A mãe que nunca mais ligou, nunca visitou, nunca sequer perguntou se o filho estava vivo ou morto. De repente, com a notícia de 50 milhões de dólares, ela se lembrou que tinha um filho, mas ela não queria o filho. Ela queria o dinheiro. Com um plano diabólico em mente, ela ressurge das cinzas. Aparece na porta da mansão, vestida de forma modesta, os olhos vermelhos de tanto ensaiar o choro. Eu estava doente, Gui. Ela mente, com lágrimas de crocodilo escorrendo pelo rosto. Tive uma depressão terrível, mas agora estou curada. Eu superei e quero a guarda do meu filho. Quero recuperar o tempo perdido. A guerra foi declarada. Uma guerra suja, imunda, onde a inocência e a vulnerabilidade de uma criança eram a principal arma. Amparada por um advogado astuto, Vitória conseguiu na justiça o direito de passar um fim de semana com Theo, como um teste para a reaproximação. Guilherme e Mirella prepararam Theo com todo o cuidado. Fizeram uma pequena mala com seus brinquedos favoritos, seu cobertor e sua comida especial. Mirella, com o coração na mão, cantou para ele até ele dormir na noite anterior. Mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. O que aconteceu naquele apartamento é de revirar o estômago. Na segunda-feira, quando Guilherme foi buscar o filho, a porta se abriu e seu mundo desabou. Theo estava destruído. A roupa do corpo era a mesma de sexta-feira, agora suja. Havia um cheiro azedo nele. Estava faminto, devorando um pacote de biscoitos que Guilherme lhe deu como se não comesse há dias. Havia marcas avermelhadas em seus braços, como se alguém o tivesse segurado com força. E o seu olhar, aquele olhar que Mirella havia trabalhado tanto para reacender, estava vazio novamente. Era o olhar de quem visitou o inferno e voltou. Foi a gota d'água. A culpa que corroía Guilherme se transformou em fúria. Aquele pai passivo que havia baixado a cabeça para a mãe morreu naquele instante. Em seu lugar, nasceu um leão pronto para lutar por sua cria. Ela não vai chegar perto dele nunca mais. Ele rosnou para Mirella, os olhos queimando de ódio. Eu vou lutar! Custe o que custar. Ele contratou o melhor investigador particular da cidade. E as provas que o investigador trouxe em menos de uma semana eram chocantes. Fotos de Vitória em bares e festas durante o fim de semana, com a marcação de hora e data, provando que ela deixou Theo completamente sozinho no apartamento. Recibos de lojas de brinquedos mostravam que ela comprava carrinhos e ursos caros. Tirava fotos falsas para postar nas redes sociais com legendas como "Matando a saudade do meu príncipe", e devolvia todos os brinquedos no dia seguinte. E o pior, a prova final, uma gravação. O investigador havia conseguido registrar uma conversa telefônica de Vitória com uma amiga. A voz dela, fria e calculista, confessava seu plano terrível. É óbvio que eu não quero o menino, amiga. Você tá louca? Assim que o juiz me der a guarda definitiva, a pensão gorda do Guilherme cai na minha conta. Aí eu coloco ele numa clínica interna, uma bem longe. Não vou precisar ver ele todo dia. Só preciso aguentar esse teatro por mais um tempo. O dia do tribunal chegou. O ar na sala era pesado, elétrico. De um lado, Guilherme e Mirella sentados juntos, armados com a verdade e o amor. Do outro, Vitória, com sua máscara de mãe sofredora, o rosto pálido e os olhos baixos, interpretando o papel de sua vida. A advogada de Vitória começou seu ataque. E o alvo não foi Guilherme. Foi Mirella. Meritíssima, o que temos aqui é um caso claro de manipulação. Uma faxineira, uma mulher de origem humilde e sem estudos, que viu a oportunidade de se infiltrar na vida de um homem rico e vulnerável. Ela está claramente se aproveitando da condição da criança para garantir seu lugar naquela casa. É uma golpista interesseira. Cada palavra era uma facada. Mas Mirella, que antes havia sido humilhada por Dona Eulália, agora tinha uma força que não sabia possuir.
A força do amor por Theo. Quando chegou sua vez de falar, ela se levantou, olhou nos olhos da juíza e com a voz embargada, mas firme, ela explodiu. Eu posso ser faxineira. Eu posso não ter estudado em escolas caras, mas eu amo aquele menino. Eu cuido dele porque a mãe dele, a mulher que o pôs no mundo, o largou como se ele fosse um objeto quebrado. Eu o acalmo, eu o alimento, eu canto para ele dormir. Eu não quero um centavo do dinheiro do senhor Guilherme. Eu só não quero que Theo seja abandonado de novo. Eu só quero que ele seja amado. As palavras dela ecoaram no silêncio do tribunal. A verdade era tão pura, tão poderosa, que deixou todos sem ar. Mas o golpe final, o momento que selou o destino de todos ali, veio quando a psicóloga judicial chamou Theo ao tribunal. Ele entrou, pequeno e assustado, segurando a mão da profissional. Ao ver Vitória, sua mãe biológica, ele recuou. Seu corpo enrijeceu. O pânico tomou conta de seus olhos. Ele começou a balbuciar e a levar as mãos aos ouvidos. Mas então, seu olhar cruzou o da sala e encontrou Mirella. E ele correu. Ele correu passando por advogados e mesas e se jogou nos braços dela. Abraçou-a com toda a força de seus 5 anos de idade. Enterrou o rosto em seu ombro e disse a única palavra que importava. A única palavra que ele dizia. Me, apenas me. A juíza não precisou de mais nada. A gravação foi ouvida. As fotos foram vistas. Mas aquele abraço, aquela única palavra, foi a prova final. Ela bateu o martelo. Vitória não apenas perdeu a guarda. Ela foi exposta como uma fraude. Perdeu permanentemente o direito de ver o filho e saiu do tribunal para enfrentar uma investigação por abandono de incapaz. A justiça, finalmente, havia sido feita. Hoje alguns anos se passaram. Se você visitar aquela mansão, não encontrará mais o silêncio pesado da tristeza. Você ouvirá risadas, passos correndo pelos corredores e a melodia suave de Mirella cantando para Theo, que agora fala frases completas, e o choro de um bebê, a pequena Laura, a filha que selou o amor que nasceu da forma mais inesperada. Mirella e Guilherme se casaram. Eles são uma família. Theo tem uma mãe, um pai e uma irmãzinha. E pela primeira vez em sua vida, ele tem um lar de verdade. Uma família que não foi formada pelo sangue, mas pela coragem, pela luta e por um amor que nasceu da mais pura melodia. Essa história nos faz pensar: o que realmente define uma família? É o sangue ou é o amor, o cuidado e a presença? Mirella era apenas a faxineira, mas provou ter mais amor e instinto materno em seu coração do que a própria mãe biológica. E agora, eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que Mirella agiu certo em se envolver tão profundamente, mesmo sendo humilhada e correndo o risco de perder o emprego? E Vitória, ela teve o que mereceu ou a justiça deveria ter sido ainda mais dura? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu leio e respondo o máximo de comentários que consigo. A sua perspectiva é muito importante para nós. Se histórias como essa, que mostram a força do espírito humano, tocam o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fazendo isso, você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis e garante que não vai perder a próxima, que pode ser ainda mais inacreditável. Obrigado por assistir. Até a próxima.